Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui à MetaMundi Experience. A MetaMundi Experience é um espaço, é um hub, onde a gente vai ter conteúdo sobre Web 3.0, sobre metaverso, sobre tecnologias emergentes, realidade aumentada, realidade virtual. Enfim, ao longo do evento a gente vai ter várias palestras abordando o metaverso e todo esse ecossistema e as suas diferentes tecnologias e as áreas, né, do mercado, as áreas da música, da indústria audiovisual, da comunidade, comunicação, onde essa tecnologia está sendo disruptiva atualmente. Então a gente vai para o nosso primeiro palco aqui, nosso primeiro painel, vai ser sobre comunidade e metaverso, perfeito? Eu vou estar apresentando nossos palestrantes. Primeiro vou apresentar, alô, Fê Sandi, cofundador e CEO da Metamundo BR, e Hernandes Teixeira, fundador da Decentraland Brasil. Como é que vai funcionar esse painel, pessoal? Tanto o Ernesto quanto a Fê, eles trabalham com comunidades. Eles são gestores de comunidades aqui no Brasil, perfeito? E a gente vai estar inicialmente aqui nesse bate-papo, dando um tempo para que cada um apresente um pouco dos seus projetos. A gente vai ter uma apresentação de PDF aqui. E logo em seguida a gente vai partir para um bate-papo e falar sobre alguns tópicos. Tá bom? Então, Ernesto, fica à vontade. Bom dia para todo mundo. Primeiramente eu queria agradecer ao Bairro pela oportunidade, né, da gente estar aqui apresentando o nosso trabalho. Obrigado também ao Paulo pela apresentação. E vamos começar então falando um pouquinho de uma coisa que eu acredito que é muito importante. Bom, aí nós estamos passando um videozinho que foi de um evento que a gente teve com o DJ Trax, né, que ele fez um show para a gente, beneficente para a comunidade. E então aí as imagens era um ambiente onde as pessoas embarcavam na Central do Brasil, saíam em Vegas e daí subiam para o evento onde o DJ Trax estava tocando, né? Coloca o PDF, por favor, para a gente começar a apresentação. Primeiramente, a gente fez aqui um gráficozinho, né, de qual é a realidade atual hoje das pessoas que realmente frequentam, né, e vivem no metaverso. Pode rodar o PDF. Então aqui se a gente é um dado muito interessante para a gente prestar atenção, que é o seguinte: gamers, né, a gente hoje chama de gamers as pessoas que tiveram assim um acesso com tecnologia muito precoce, desde muito cedo e que geralmente trabalham com isso. Então são pessoas que têm assim uma capacidade de raciocínio, uma velocidade de raciocínio bem acima da média, né? Então esse pessoal hoje ele representa 90% de todas as pessoas que estão dentro do Decentraland efetivamente, né? E se você reparar, o resto da população mundial eles representam praticamente 1%, né? Então a gente percebe que a grande maioria do povo, né, a pessoa comum, o leigo, ele ainda não está vivendo no metaverso. E os mais frequentados ali dentro e tudo mais. Segundo ponto, a gente se preocupou em fazer um Discord exatamente para poder dar um suporte para esse pessoal. Porque o que acontece? O leigo, quando ele entra nesse ambiente, por ser tudo muito novo, ele tem uma tendência a se desanimar, principalmente porque existem as dificuldades técnicas e também porque ele está sozinho num ambiente totalmente novo, né? A partir do momento que a gente criou a comunidade, a gente dá um suporte para essas pessoas, né? A gente dá um suporte tanto na parte operacional como de convivência. Existem vários eventos, várias atividades que hoje as pessoas já começam a participar efetivamente lá dentro, né? Ô, Ernesto, só uma pergunta. Desculpe te atrapalhar, mas a gente está falando aqui de duas mídias que fazem parte meio que de eras diferentes da internet, né? O YouTube ele faz parte da era 2.0 e o Discord eu vejo mais como da era 3.0, né? Onde a descentralização e o anonimato são características muito fortes. Do teu ponto de vista, a gente está falando aqui sobre comunidade, quando que a tua comunidade, né, Decentraland começou a surgir? Quando a gente fala sobre interação entre os usuários, quando a gente fala sobre esse apoio mútuo. Foi já no YouTube ou quando você estava no Discord? Como que começou isso? Não, primeiro é bom a gente lembrar, né, foi você ter tocado no ponto, que hoje a ferramenta de comunicação dentro da Web3 é o Discord.
né? Isso é importante a gente salientar, que quem não entender isso vai penar nesse processo de desenvolvimento. Porque a gente vem com vícios, às vezes, de outras plataformas de comunicação, né? E no Decentraland, principalmente, todos os grandes projetos de NFT, projetos de Pay to Earn, todos os projetos, eles funcionam dentro do Discord, né? E realmente é uma ferramenta que te traz recursos muito interessantes para você poder interagir, para você poder estar explicando, repartindo tela, essas coisas todas. Então foi nesse momento que realmente a gente começou a integrar o pessoal. Até porque eu comentei aqui com a Fê que a gente tem um canal dentro do Discord, que aí já é essa terceira foto aqui de baixo, onde a gente procura estimular as pessoas, né, no aprendizado, tanto do Blender como do SDK, do Decentraland, e a gente também cria grupos para que as pessoas que tenham mais experiência estejam ajudando aqueles que estão iniciando, entendeu? Então, realmente foi no Discord que a gente começou a ter toda essa evolução. Não, perfeito. Para quem não sabe, o Discord é uma rede social onde eu, pelo menos, vejo que tem uma característica muito forte, é a interação entre os usuários, né? Essa foto aqui acho que exemplifica bem. A gente tem um servidor, que é o servidor da Metamundo, e dentro desse servidor vários canais, que são como salas de bate-papo, onde as pessoas conseguem conversar entre si. Cada canal, né, cada sala de bate-papo tem um assunto diferente. Então, porque a Fê também tem um servidor aqui da Metamundo, e acredito que vai ter um QR Code depois para vocês estarem acessando, se eu não estou errado. Mas, Ernesto, pode prosseguir na apresentação. Então, vamos lá para outro ponto. Então, em determinado momento também, a gente, para agregar mais o pessoal, a gente lançou nossa primeira NFT, que é uma camiseta, que é da Decentraland Brasil. Então, isso a gente percebeu que também agrega nessa empreitada de conseguir fidelizar o pessoal, né? Porque o pessoal se sente fazendo parte de alguma coisa, né? Pode subir na próxima, por favor. Aí, inclusive, tem um eventozinho que foi uma maratona, onde a gente reuniu um pessoal, foi todo mundo fazer isso junto, né? Então, acaba sendo uma coletividade. E isso é um ponto que ajuda nesse processo do pessoal não se desanimar. Pode passar para o próximo. Aí está mais uma série de fotos que mostram a variedade que existe hoje de avatares, né? E como as pessoas cada vez mais se identificam com aquelas roupas ou aqueles wearables que elas acabam comprando, fazendo e tudo mais, né? Um outro ponto agora é a questão do quanto movimenta esse mercado, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas é um mercado que já movimenta muito dinheiro. Você vê aqui que nós temos os dados aí dos últimos 30 dias, movimentou mais de 500 mil dólares, tá? Mais de 500 mil dólares em apenas um mês, só do mercado de wearables. Só então, nesse metaverso. Só dentro do Decentraland. É que fique bem claro isso, que a gente trabalha focado só no Decentraland. Nossa experiência é totalmente no Decentraland, porque a gente entendeu que era um metaverso que reunia as melhores condições para realmente se criar uma plataforma social, né? Porque acho que é importante também dizer aqui, né, Paulo, que existem diferentes tipos de metaverso. Existem aplicações técnicas específicas, que a pessoa pode desde visitar um hotel onde ela pretende se hospedar, ou uma incorporadora faz um projeto no virtual para poder fazer todos os acertos e ajustes antes de começar a obra. E existe o que eu considero os metaversos sociais, que é onde no futuro a gente vai fazer compra, a gente vai ver filmes, a gente vai fazer shows, eventos, palestras, podcasts, uma infinidade de atividades, né? Então, esse eu acredito que é um metaverso social com assim, maiores recursos, né? Que eu acredito que vai ser aquele que vai virar o ícone. Ernesto, vou aproveitar a tua fala então, vou chamar aqui a Fê já para discussão, porque eu acho que é bem emblemático, porque o Ernesto trabalha com a Decentraland, que é um dos principais metaversos da atualidade. Mas a Fê, ela tem um foco no The Sandbox, né? A gente vai estar mostrando algumas imagens depois, alguns vídeos de festas, eventos, enfim. Qual que é a tua visão sobre o foco do The Sandbox? Como é que você vê também esses projetos sociais? Eu sei que vocês têm um pezinho nessa área também. Fala um pouquinho pra gente sobre. Então, gente, em primeiro lugar, bom dia a todos.
Obrigada, Metamundi, pelo espaço. Então, no The Sandbox, a gente tem... é um dos maiores metaversos aqui no Brasil, junto com o Decentraland. E nós temos essa frente, sim, de trabalhos comunitários, né? Eu vou falar mais na frente no slide. A Metamundo, ela é um hub onde nós capacitamos pessoas para poderem construir para o metaverso e estarem lá dentro fazendo parte desse ecossistema. E uma das nossas frentes é capacitar pessoas de comunidades, pessoas que não teriam acesso a esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da Web3 quando a gente fala de inclusão. Pode continuar. Bom, aqui embaixo também tem os dados gerais, né, desde o início. A gente, é um dado que chama muito a atenção, que já movimentou 234 milhões de dólares, né? Então não é brincadeira. Inclusive esse dado mensal hoje ele está um pouco baixo, porque nós estamos no bear market, né? Então fica complicado, as coisas realmente estão um pouco mais devagar do que o usual. E só um adendo aqui, pessoal, esse valor, a gente está falando sobre comercialização de terrenos virtuais e de roupas virtuais. Então a gente não está falando de uma coisa física, né? Claro que você pode ter um benefício de adquirir NFT e ganhar um item físico, mas a gente está falando de uma negociação onde eu gostei de uma roupa de dragão que meu avatar vai usar e eu faço essa compra. Então todo esse valor aqui, ele é consequente de uma indústria de games, né? E de uma indústria que começou a ter uma percepção de valor desses itens não, como é que eu posso dizer, não tangíveis. Isso, não fundíveis, né? Através do NFT, os itens digitais, eles puderam ganhar mais essa valorização. Né? Não, perfeito. Ernesto, acho que você vai falar agora aqui um pouquinho da DAO, que acho que é bem importante para a comunidade, né? Na verdade, a gente fez aí um resumo, né, dos principais tópicos, porque como tem pouco tempo. Então, uma questão também que é muito importante a gente falar é a DAO, né? Que é um organismo descentralizado, autônomo, que rege todas as regras dentro do metaverso. E isso é feito pelos próprios participantes. A gente tem o Vote Power, né? Que é o poder de voto, que ele é baseado em função de quanto a pessoa já investiu ali dentro. Conta desde terreno que você comprou, nome que você comprou, maná que você comprou, eventualmente você tenha feito... É a criptomoeda, né? Exatamente, é a criptomoeda do Decentraland. Nós temos o maná Ethereum e o maná Polygon. O maná Ethereum, ele é usado para comprar os nomes e as lands. E o maná Polygon, ele é usado para a parte dos wearables. Isso foi uma decisão tomada lá atrás em função das taxas muito altas de operação da Ethereum, né? E já na Polygon você tem umas tarifas muito mais baixas, então todo esse processo de comercialização dos wearables é feito através da Polygon. Então, para fazer um resumo geral, a DAO é o governo da plataforma, né? E os votos, eles variam em função daquilo que a pessoa tem. Ele é como você cravar o nome numa rocha. Ele te dá muito mais visibilidade dentro da plataforma, né? E ele é mais ou menos o significado de que você está realmente inserido dentro da comunidade do Decentraland, tá? Aqui a gente pegou um exemplo de duas outras propostas que foram lançadas na mesma quinzena para poder dar uma dimensão do engajamento e da força que a gente está conseguindo lá dentro, né? Vocês podem reparar que essas duas outras propostas tiveram mais de 1 milhão de votos negativos, né? E a nossa proposta, nós precisávamos apenas de 500 mil Vote Powers para ser aprovada, e nós conseguimos mais de 2.607.000. Isso é uma coisa que inclusive chama um pouco a atenção, porque geralmente nesses casos, quando se atinge o valor requisitado, geralmente as pessoas param de votar, você entende? E nesse caso você pode perceber que as pessoas fizeram questão de votar, né? Porque elas queriam ter o nome ali no voto, de participando da comunidade, exatamente em função da força que a gente está conseguindo lá, por estar agindo como uma comunidade, né? Então aqui fica claro o resultado do que a gente está fazendo, né?
Existe uma outra condição dentro do Decentraland, que ele trabalha com parceiros verificados, ou seja, ele ele te testa para saber se você está apto a prestar serviços no mesmo padrão que eles estão disponibilizando, entende? Então, a partir do momento que você passa nesses testes todos e eles te incluem como um parceiro verificado, você passa a poder realizar eventos, fazer jogos, todas as atividades lá dentro, com esse respaldo da avaliação deles, do aval deles, né? Então isso também é uma coisa que a gente conseguiu. Esse aqui foi um maior evento que aconteceu na Web3, que a gente tem conhecimento, que é o Magacubo, que já foi o 2º ano, movimentou, acredito que mais de 8.000 pessoas, foi uma coisa de 4 dias seguidos, uma maratona de jogos, e que fez muito sucesso. E também na ocasião a gente esteve lá patrocinando e que deu uma repercussão muito positiva pra gente. Agora eu ia botar só o videozinho pra gente acabar. Pode voltar pro vídeo? Eu só vou fazer uma adendo aqui para já puxar a Fê para a conversa. Ela vai estar apresentando aqui alguns slides também bem bacanas. Eu acho que interessante, você falou de DAO, né? A DAO, eu acho que é a representação de como essa comunidade é descentralizada, né? Vamos supor, por exemplo, o nosso Instagram aqui, né? Quem que decide se uma ferramenta aparece ou desaparece, né? O board do Instagram, né? O dono do Instagram. Quando a gente está falando aqui do metaverso, né, da Decentraland, quem que vota nas iniciativas que vão acontecer na plataforma é a comunidade. Então você está dando poder para eles, né? Isso para mim é descentralização, eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso assim, é a representação emblema de como esse ambiente hoje em dia já está, né? E como é que ele vai estar evoluindo. E a gente está aqui com um vídeo de uma festa aqui que o Ernesto pode estar produzindo. Essa festa ela foi oferecida pra gente pelo DJ Trax, que é hoje o DJ mais famoso dentro do Decentraland. É uma pessoa que está realmente fazendo um trabalho incrível, ele é muito ativo, uma energia fantástica, e ele se dispôs, ele ofereceu esse show pra gente gratuitamente, exatamente por ver todo o trabalho que a comunidade vinha fazendo, né? E a festa foi realmente um sucesso, foi muito legal. Pô, bacana, Ernesto. Obrigado pela tua apresentação, sim. Agora eu vou estar passando a palavra aqui para a Fê, né? E como havia dito, o Ernesto é um especialista na Decentraland e a Fê no The Sandbox. Então a gente tem uma apresentaçãozinha de slide, alguns vídeos. Só vou pedir para você falar qual que você quer começar, se é o PDF ou se são os vídeos. Pode começar com o PDF, começar com uma introdução, uma apresentação. Bom, gente, mais uma vez, bom dia, né? Eu sou Fê Sandy, da Metamundo BR, e o primeiro slide, porque esse é o último. Por favor. Pode voltar. Primeiro mesmo. Tá ótimo aí. Então, nós somos especialistas, né, no The Sandbox aqui no Brasil. E eu trouxe poucos slides para a gente poder bater um papo mais assim. E aqui eu vou dar um apanhado geral do que nós somos hoje. Nós começamos no final do ano passado. Conhecemos o The Sandbox, que junto com o Decentraland é um dos maiores metaversos aqui do Brasil. E achamos o projeto muito interessante, porque é acessível para todos, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar para jogar, pode criar os seus NFTs lá dentro, pode criar suas experiências de jogos. Então nós achamos um projeto muito promissor e fomos procurar conteúdo aqui no Brasil, em português, para, né, nos aprofundarmos. Daí a gente percebeu que não tinha conteúdo em português, então nós pensamos, nossa, tem alguma coisa aí, gente, não é possível. O projeto é tão legal, tão promissor, por que não tem conteúdo em português? E foi aí que a gente se aperfeiçoou no software de criação de NFTs, no qual você faz os NFTs para dentro das experiências gamificadas dentro do metaverso do The Sandbox. Então, nos aperfeiçoamos nesse software e resolvemos também postar vídeos no YouTube capacitando outras pessoas para que isso pudesse ser divulgado aqui no Brasil. E aí começamos a postar conteúdos em português. A adesão foi crescendo. Com isso, nós formamos novos artistas que criam seus NFTs através dos vídeos, e daí a comunidade se formou, né? A gente abriu um servidor no Discord, e nisso as pessoas que
tinham afinidade aqui do Brasil e não tinham onde se reunir, onde conversar sobre isso, elas foram entrando na nossa comunidade lá do Discord, artistas, players, desenvolvedores dos games, entusiastas, enfim. Eu costumo dizer que a comunidade, ela não é criada, né? Ela se cria por si só. O que a gente fez foi só abrir o servidor, fomentar, né, sobre o The Sandbox aqui no Brasil, levar conteúdo em português e a comunidade ela se criou, né, em conjunto. E isso é muito legal perceber, porque é o poder da Web3, né, a comunidade se apoiando. E, Fê, só fazendo adendo aqui, se você quiser falar um pouquinho, por quê? Eu acho que o que vocês estão fazendo, que é a formação, né, vocês já estão antevendo a criação de um novo mercado de trabalho, que é o mercado da Web3, né? Onde a gente vai ter diferentes carreiras, entre elas a meta-arquitetura, que é o construtor de prédios no metaverso, né? Se você quiser só falar um pouquinho o que é esse meta-arquiteto, o que ele faz. Sim, na verdade, os metaversos, eles precisarão de construtores para construir o mundo dentro do metaverso. E quem são essas pessoas? Diferente da vida real aqui fora, que eu costumo brincar, essas pessoas não precisam ter formação, né, em arquitetura, em design, ser especialistas, estar na academia há anos. Elas podem se aperfeiçoar dentro de casa, né, de forma autodidata ou através de vídeos. Hoje a internet ela tem isso, né, de muito legal, que o conhecimento está aí, acessível para todos. Então a gente capacita essas pessoas para poder estar construindo lá dentro, porque na verdade o mercado já existe e há déficit de profissionais, né? Não sei se vocês também têm, a gente chegou até a trocar sobre isso ontem, que de fato estamos precisando desses profissionais para estar criando o metaverso, porque a demanda está muito maior do que a oferta. Então, né, depois de nós criarmos essa capacitação no YouTube, a comunidade se formar, nós formamos também a Metamundo Art Studio, que nós somos um estúdio aqui do Brasil que formamos experiências dentro do The Sandbox, para clientes, para empresas, para cantores que querem estar dentro do metaverso, com experiências gamificadas, com NFTs, com marketing, com tudo isso. Então, além do Metamundo Art Studio, nós também desenvolvemos trabalhos sociais com parceiros que trabalham com comunidades carentes, para levar esse acesso e inserção dessas pessoas para a Web3. Então, nós nos tornamos assim esse hub, né, que é a mistura de tudo, que é capacitar, é a comunidade, é a criação de experiências lá no metaverso e esses trabalhos sociais também. E só antes de você ir para o próximo slide aqui, acho que é bem bacana essa iniciativa, porque quando a gente fala sobre metaverso, né, apesar desse termo estar aí em voga há 1 ano e meio, 2, né, mais em alta, ainda é muito misterioso, né? E aqui, bom, a gente está sendo um hub que está popularizando um pouco o tema, está desmistificando um pouco, né? Mas uma coisa que a gente fala um pouco é as possibilidades, né? E como que você consegue levar oportunidade para as pessoas carentes, para as pessoas que não tiveram acesso às oportunidades, né, durante a vida. Então, a Web3... Só para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é a Metamundo, né, que hoje nós fazemos experiências para o The Sandbox, experiências gamificadas, inserimos marcas, pessoas lá dentro, mas nós não nos limitamos só a isso, né? Nós somos uma comunidade que se apoia, que está ali para trocar, que está ali para receber quem está chegando. Grande parte das pessoas que estão ali pela primeira vez, pelo primeiro contato com o metaverso, então acho que isso é muito legal, né? E quem quiser conhecer, pode ler o QR Code aí, qualquer coisa depois falar com a gente. Eu tenho também 2 vídeos para passar, para exemplificar experiências que a gente fez lá dentro, para vocês verem. Pode ser isso primeiro. Então, essa foi uma experiência feita em 20 dias, dentro do The Sandbox. É o projeto Arcology, nós fizemos ela em parceria com outros projetos que nós trabalhamos como parceiro mesmo, são projetos sociais, né, que é o Código Brazuca, o Play for Change. Eles trabalham também com inserção de pessoas carentes, populações vulneráveis na Web3, no desenvolvimento e na Web3. Então, a gente, né, nos conhecemos aí nesses eventos da vida, nos networkings,
e juntamos forças para fazer uma experiência. A Arcology é uma experiência que representa uma arquitetura, né, avançada, e dentro dela nós fizemos o espaço de cada projeto. Por exemplo, esse é o projeto do Código Brazuca, com os avatares personalizados, né, dos idealizadores do projeto. Isso tudo foi criado por nós, artistas da comunidade também, Metamundo, a Aline, que é artista voxel da Metamundo. Aí é uma comunidade, né, representando o espaço da Metamundo, lá dentro. Nossos avatares. É divertido ver, uma outra coisa, é divertido ver a gente representada nos avatares, né? Isso é muito legal. A comunidade do Play for Change. Então, isso foi bom, assim, esse projeto que nós fizemos, já apresentamos até em outros eventos também, porque é importante você ver como dá para representar a comunidade lá dentro, né? Como dá para a gente colocar dentro do metaverso a representação de fato do que a gente trabalha aqui fora, do que levar isso lá para dentro e representar de forma gamificada, né? Outra coisa importante também desse projeto foi que nós colocamos lá dentro uma aldeia indígena representada. Se pá, talvez a primeira aldeia indígena representada no metaverso aqui no Brasil. E isso foi muito legal, porque foi muito representativo, né? A gente, quando fala de Brasil, colocar uma aldeia indígena que já tem acesso ao Web3, representada no metaverso, foi muito legal pra gente. Então, pode passar para o próximo. E esse projeto foi feito em parceria com a Kickoff Agência, né, que está até aqui presente, a Luciana. Foi um evento de um grupo de rapper, e nós fizemos uma experiência para eles ativarem a comunidade deles. Uma experiência gamificada também, onde nós representamos os avatares da banda, coleções de NFTs da Wearables, que são coleções que eles têm aqui no mundo físico também. Então nós fizemos esse trabalho e ficou bem bacana, foi bem legal também. E aí representa o pessoal da banda. Se quisesse prosseguir. Bom, a gente está falando muito aqui sobre gamificação, né? E, bom, acho que a palestra toda a gente mostrou que o metaverso é muito mais do que só uma plataforma de jogos, né? Mas eu acho que a gamificação em si, ela não é só, como é que eu posso dizer, um jogo, ela pode estar inserida em vários projetos, né? Gamificação, ao meu ponto de vista, né, é você estar criando uma ferramenta que estimule as pessoas a estarem entrando no metaverso, estarem fazendo as atividades e estarem ganhando benefício, né? Não por estar, como é que eu posso dizer, fomentando aquele espaço ali, né? Mas, enfim, para estar atraindo elas. E aí, eu vou entrar numa pergunta aqui, na verdade, provocação, por quê? Quero que levante a mão quem já entrou em algum metaverso aí, por favor. Maravilha. E agora, quem tem o NFT? Beleza. Então a gente vê que, assim, grande parte não entrou no metaverso ainda, grande parte não tem NFT. Mas eu acho que esse desejo está imbuído em muitas pessoas, né? Então, assim, vocês como gerentes de comunidade, né, enfim, quais são os caminhos que vocês veem para a gente estar integrando mais esse universo, assim, maravilhoso com essas pessoas leigas que, assim, talvez não tenham um Discord, não tenham um Twitter para estar aí seguindo a Decentraland, a Sandbox, ou até mesmo vocês. Quais são os caminhos para a gente estar integrando mais pessoas nesse ecossistema? Bom, a gente tem todas as mídias, né? Nós temos o Instagram, o Twitter, o YouTube, TikTok, e as pessoas podem acessar a gente por qualquer uma dessas plataformas, que ela vai ser guiada e vai ser orientada da melhor forma possível para poder ter os primeiros passos lá dentro. Inclusive, a gente tem agora um novo trabalho, que é um trabalho de presença em festa, que paga entre 20 e 30 reais para as pessoas estarem presentes no evento. É uma coisa que não precisa de experiência, a gente dá todo o treinamento gratuito, não é cobrado absolutamente nada para isso. E essa já é uma das maneiras da gente estar atraindo, né? Da gente estar criando incentivo e estar criando uma alternativa até para a pessoa poder faturar algum dinheiro lá dentro. Existe muito essa questão da Web 2.5, né, que é um meio do caminho aí de inserção para a Web 3. Então a gente sabe que
Ainda o acesso não é para todos, né? Por exemplo, alguns metaversos requerem uma máquina, né, um pouco mais desenvolvida, um poder computacional um pouco maior. Então, esse acesso ainda não é para todos, mas a gente acredita que, assim como os smartphones, né, há um tempo atrás também era de difícil acesso e hoje é mais popular, a gente acredita que isso vai mudando, né, se adequando. Enquanto isso, eu acho que essa internet 2.5 é essa transição, assim. A gente tem, por exemplo, também o canal do YouTube, né, e todas as outras plataformas, Instagram e tudo mais, onde a gente busca explicar para essas pessoas de forma clara, tentar explicar de forma simples, para elas poderem entender mais ou menos o que é migrar para o Discord, que já é um outro passo. Muita gente na nossa comunidade não tinha Discord antes, fez Discord para poder entrar na comunidade. Eu mesmo não conhecia antes. Na verdade, a grande maioria, né? É, a grande maioria, exatamente. Inclusive, a experiência da Adele que eu mostrei aqui antes foi a própria comunidade em conjunto que criou. E isso é uma coisa legal, porque pessoas não sabiam, né, aprenderam a criar no YouTube com a gente, com a nossa capacitação, e estaram no Discord, viram a oportunidade e possibilidade de participar em conjunto com uma equipe de um projeto e participaram. Então foi um caminho, e agora elas podem dizer que elas já criaram uma experiência no metaverso, já estão dentro do metaverso. Então é um caminho, mas que a gente está aqui para isso, para pegar na mão e fazer a pessoa entender, né? Como é que eu faço para entrar aqui, como é que eu faço para criar uma experiência como essa, né? É gratuito, então vamos aprender e vamos estar lá dentro, porque o metaverso precisa de pessoas para criar um mundo lá de dentro. Bom, a gente está falando sobre comunidade, que é o quê? Uns 30 minutos mais ou menos, mas acho que comunidade é sobre interação, né? Então, assim, a gente ainda está com um tempinho, eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta aqui para eles. Eu tenho. Bom dia, antes de mais nada. Sobre o DAO, vocês começaram no início, chegou um pouco depois. Minha dúvida é, existe um DAO para todos os metaversos ou cada metaverso tem o seu próprio DAO? Cada metaverso tem a sua própria DAO. A DAO da Decentraland, né, ela gerencia o Decentraland, ela resolve tudo relativo ao Decentraland, né, não envolve outros metaversos. Cada DAO é referente a um projeto. Isso, e cada metaverso também, ele é separado do outro, né? Então, aquela ideia de um mundo paralelo completo, inteiro, não existe. Cada um tem o seu perfil, o seu público, né? O seu perfil de arte, o seu perfil de funcionamento, mas o que a gente já vê hoje em dia é a interoperabilidade, né? O fato de você estar em um metaverso e de repente o seu avatar servir para outro metaverso e aquele NFT que você compra lá servir para outro, isso já é possível. Assim. Bom, mais alguma pergunta? Contramão também está sendo feito um esforço por todos os desenvolvedores de que cada vez a coisa fique mais leve, né? Que a performance fique mais perfeita o possível, né? Exatamente. Eu acho que realmente é de mão dupla. Por exemplo, nós temos um projeto social na comunidade do Chapadão, né? Nós já começamos esse projeto, que é em parceria com Educar Mais, para capacitar crianças de comunidade, que é uma comunidade da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E nós travamos na hora de... Eles tinham máquinas, eles tinham computadores, nós travamos na hora de capacitar essas pessoas porque as máquinas não aguentavam, né, o programa para rodar, por exemplo. Então tivemos que dar uma pausa, correr atrás de novos computadores e isso está sendo feito. Em contrapartida, o The Sandbox hoje ele só roda no computador, mas eles no roadmap deles eles têm previsão de ir para mobile também. Então eu acredito que realmente é um caminho em conjunto, assim, né? Tanto os projetos sociais, pessoas terem mais acesso a maquinário um pouco melhor, mas também os projetos se adequarem a essa dificuldade, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir ter esse acesso a uma máquina desenvolvida. Eu acho que hoje em dia está no momento, né? Hoje, assim, já existem algumas plataformas que permitem o acesso via celular, né? Eu sempre falo isso porque a Metamundi trabalha com CryptoVoxels, né? Atualmente Voxels,
que é o metaverso, onde se você tiver um QR Code, você escaneia, você já entra com o seu celular, né? Então vamos imaginar assim, um grande projeto que quer atingir milhões de pessoas, né? Eu acho que assim, a tecnologia tornou as pessoas aptas, né, para estar acessando esse metaverso, é muito importante. Eu acho bacana falar que, na verdade, são 3 períodos que eu vejo, né? Primeiro, é o acesso via celular, que hoje em dia já é factível, o acesso ao computador, onde mais pessoas têm acesso, e o óculos de realidade virtual, né? A gente tem alguns aqui no stand, algumas experiências. O óculos de realidade virtual ele vai permitir que a gente tenha essa imersão 360. Você vai olhar para cima, você vai estar no metaverso. Olhar para baixo, está no metaverso. Você vai ouvir metaverso. Daqui a pouco você vai sentir o gosto do metaverso, né? Mas acho bacana falar que, apesar de ser uma tecnologia disruptiva, né, o acesso hoje em dia é muito limitado. E eu particularmente vejo que as próprias plataformas têm algumas dificuldades em estar integrando 100% com óculos. A Decentraland, do Sandbox, eles estão trabalhando nessa integração com óculos. É uma coisa que está né? em fase de desenvolvimento ainda. A gente consegue entrar com óculos, mas a performance não é 100%. Exatamente. A grande verdade é que tudo agora está no momento de piloto, né, gente? As coisas estão começando. Então essa é a grande verdade, está tudo em teste, o Sandbox ele está em alfa, então a gente está experimentando muito isso, né? Então acho que a gente está participando desse momento de construção é muito bacana, inclusive porque a comunidade ela tem um poder diferente do que na Web 2, né? Eu acho que na Web 3, falando de metaverso, a comunidade ela é muito mais ativa, ela é muito mais presente, ela acompanha os protocolos de perto, ela vai lá no Discord oficial e vai cobrar um posicionamento, ela reclama. Então isso é muito lindo, a comunidade construindo junto. Tem falhas, mas tem melhorias também. Tem muito mais voz, né? E é sobre qualidade, não quantidade, né? Quando a gente pensa assim, o que é uma frequência boa em um evento, por exemplo? Um evento físico, você vai imaginar, pô, você faz um festival, eu não tenho esse número, mas são o quê? 5, 10 mil pessoas, né? No metaverso, a gente ainda tem o quê? Frequências menores, mas são com qualidade. São pessoas que apoiam o projeto, são pessoas que divulgam o projeto, são pessoas que estão girando a economia do projeto, né? Adquirindo NFTs, ou criando NFTs, ou produzindo. Então acho que é tudo, apesar de estar nesse momento bem incipiente, né? Assim, vou congratular aqui tanto a Ernesto quanto a Fê, a sócia da Fê que está ali, a Aline, porque a gente está vendo que a vanguarda brasileira aqui, pessoal. E essa vanguarda, eles estão com esse impacto não só no território nacional, mas internacional, né? Então, assim, a gente está com 2 minutinhos ali. Eu vou pedir para os dois estarem falando aqui quais são as mídias onde vocês podem estar achando eles e logo em seguida eu vou fazer a finalização. Perfeito. Bom, então, só certificando isso que ele falou, de fato, a comunidade presente, ela faz toda a diferença, né? A comunidade constrói. Então, estejam na nossa comunidade, seja para aprender, seja para criar, seja para trocar, né? Vocês podem nos achar lá no Instagram, nós estamos também no Discord. No Instagram tem o link de todas as outras nossas redes. Então, sejam bem-vindos. Só para certificar, é Metamundo? Isso, é metamundo.br no Instagram. Nós temos a Decentraland Brasil também em todos os canais, o mesmo nome, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. É fácil de encontrar a gente lá e todos são muito bem-vindos e com certeza vão ser muito bem tratados. Maravilha. Então, pessoal, por favor, uma salva de palmas aqui para os dois palestrantes. Foi sensacional. Obrigado pela honra. Obrigado.